Valeu pela carona, avô! Caraca, meu avô é maneiro demais e o fusquinha dele também é muito legal. É, o condomínio do Mike é ali na frente e o desafio de hoje vai ser maneiro pra caraca, mano. Mas que horas ele vai chegar, primo? Eu não sei. Ele disse que o avô dele ia trazer ele num fusquinha. Ele tem fusquinha, nós temos limousine. Fala, galera, cheguei. E aí, cadê o fusquinha? Vamos lá, vamos lá. Então, bora lá, gente, bora lá. Olha só como é que vai funcionar esse desafio. A gente vai ter que construir aqui um esconderijo secreto. Isso mesmo. E tem um site lá na internet que você pode colocar vários mapas e ele diz qual é o melhor, né? As pessoas vão votando lá e a gente vai construir aqui nossos esconderijos secretos e a gente vai colocar nesse site. E a galera lá na internet vai votar qual que ficou melhor, beleza? Então vai ser assim, a gente vai ter que fazer um esconderijo secreto mesmo, que ninguém vai conseguir descobrir que ali é um esconderijo e uma base secreta. Mas que audácia! Ele desafiar a gente assim? Tá, eu já sei aqui como é que vai ser o meu esconderijo secreto. Ninguém vai descobrir onde é, vai ser realmente muito secreto. E o garotinho pobre tá muito cheio de audácia aí, tá muito audacioso, achando que vai colocar na internet e ainda vai ganhar. Mas tá, eu vou fazer aqui na terra mesmo, porque ninguém vai dizer que tem uma base secreta cheia de diamantes, né, um esconderijo secreto aqui na terra. Eu já até sei como vai ficar minha esconderijo secreto aqui. Vai ficar muito legal mesmo. Vai ficar demais. Eu vou fazer uma coisa que uma vez eu fiz lá na França, lá na minha escola. Eu vou fazer uma árvore. Exatamente. Todos vão achar que é uma árvore, mas na verdade vai ser aqui um esconderijo secreto. Eu vou precisar aqui desse tronco aqui. Vou precisar também de uma crafting table. Vou precisar de um baú. Vou precisar de várias coisas. Mas primeiro eu tenho que começar aqui construindo a minha árvore. Tá, vamos lá, mano, vamos lá, beleza. Eu tenho que dar o melhor de mim aqui. Eu tenho que fazer algo surpreendente, porque o Mike e o primo dele ali também, eles são muito bons aqui no Minecraft. Então, eu já sei. Nossa, eu já sei. Normalmente quando a gente tá andando aqui no Minecraft, tem uns buracos cheios de lava. Então, normalmente é na planície mesmo. Então eu vou fazer um buraco aqui com lava. E a minha base secreta vai ser embaixo da lava. Primeiro eu vou ter que fazer aqui, ó, um quadrado bem grande aqui no meio, que vai ser aonde minha base vai estar lá embaixo. Isso, eu vou ter que vir aqui correndo, vai ter lava aqui. Aí eu vou pular e vou passar pela lava e minha base vai estar lá embaixo. Nossa, mano, olha isso, que louco, velho, que sorte, cara. Já tá tudo cavado aqui, ó. Eu vou precisar cavar pra minha base, mano, nossa. Se alguém conseguir encontrar aqui a minha base secreta, o que vai ser impossível, essa pessoa vai ficar rica, porque o chão aqui, ó, vai ser de diamante, exatamente. Olha só isso. Eu coloquei um monte de tocha aqui. Depois eu vou deixar tudo mais bonito, tá? Eu acho que eu vou colocar glowstone, que eu acho que é bem mais bonito aqui. Talvez a lâmpada também fique bonita, mas agora eu tenho que trocar esse teto aqui que tá todo horrível de pedra. Eu tenho que ver um material diferente. Eu não sei se eu uso diamante também no teto, eu acho que não. Eu não sei se eu coloco madeira ou um outro tipo de pedra mais bonita, talvez uma pedra refinada. Não, a pedra refinada é essa aqui mesmo, mas deixa eu ver aqui, eu tenho que ver. Não, tem que ficar demais aqui dentro. Tem que ficar, já sei, vou colocar esse smooth quartz. Esse quartzo aqui, ó. Nossa, isso aí, ó, vai ficar com o teto aqui, ó. Muito bonito mesmo. Olha só, realmente já está aparecendo aqui uma árvore. Mas tem um problema. Eu coloquei aqui a crafting table já para economizar um espaço, olha só. Ela vai ficar aqui no chão, mas está dando para ver aqui as escadas. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, vou tirar essa grama, vou tirar aqui a grama e já sei, eu vou pegar aqui aquele mato bem alto. Pronto, agora fica um pouco mais difícil de ver aqui a minha escada. É só eu colocar aqui os três. Olhando daqui ainda dá para ver um pouco. Eu acho melhor, na verdade, eu trocar a escada de lugar. Eu vou colocar a escada do outro lado, porque daqui, ó, daqui ninguém vai olhar. Então eu acho melhor eu colocar daqui desse lado. E aqui, ó, eu venho aqui, pronto, eu coloco aqui esses blocos aqui. Vamos lá. Pronto, e coloco o mato aqui de um lado e do outro. Pronto, agora sim, muito mais esconderijo. Beleza, show, mano, tá ficando legal demais aqui, ó. Eu vou colocar a lava aqui, vou colocar água, eu vou ter que pegar umas placas pra poder fazer tudo certinho. Nossa, eu acho que essa ideia foi muito maneira.
Mas eu tô mantendo aqui essas pedras com musgo também, que tá realmente ficando uma base diferente, cara. Tá ficando uma base tipo de um castelo. Nossa, é verdade, mano. Caraca, tá ficando tipo de um castelo. Eu coloquei aqui as glowstones no chão com vidro. Esse vidro aqui é bonitão. Tá ficando bem legal, as madeiras também no canto. Tá ficando, caraca, não, tá ficando muito legal, mano. Eu tô gostando demais. Eu vou fazer, nossa, é verdade. Caraca, eu posso fazer isso mesmo, ó. Eu vou fazer aqui, ó, um buraco aqui e vou colocar a fornalha aqui. Nossa, fica bonito, mano. Caraca, velho, maneiro, pode crer. Vou botar a fornalha aqui. Beleza, aqui, ó, eu vou fazer então 2, 2. E eu vou colocar o baú aqui. Vou colocar o baú aqui primeiro, só deixa eu colocar a pedra no fundo para poder ficar com a mesma textura. E agora eu coloco o baú aqui, ó. E aqui em cima eu vou pegar a escada para poder o baú abrir. Beleza, não, eu vou pegar isso daqui, calma. É, isso aí, beleza, o slab. Vou pegar o slab aqui e aquele baú ali de cima agora ele abre. Nossa, beleza, mano. Ó, tá ficando maneiro pra caramba. Pronto, agora aqui o caminho da descida já tá pronto. É, eu ainda não fiz ainda, né, a passagem secreta aqui, eu vou fazer ela por último. Mas aqui tá ficando legal, tá tudo iluminadinho aqui, olha só, sem aquelas tochas horríveis. Agora eu tenho que organizar tudo aqui direito, tá? Eu vou colocar então, eu vou colocar um armor stand aqui, um armor stand aqui, um armor stand aqui, um armor stand aqui, um armor stand aqui. Vou colocar tudo com armadura de netherite, que é a melhor. E eu vou colocar aqui, ó, uma shulker box. Aqui, ó, beleza, uma shulker boxzinha aqui, show, olha só. É, beleza, eu vou colocar então um item frame aqui. Nossa, mano, olha só, isso tá ficando muito organizado. Beleza, cama aqui assim, aí eu coloco, não sei, hein, talvez 2 baús de cada lado. Também é uma boa coisa que é se pensar. Aí eu coloco aqui, ó, beleza. Tá, não, eu vou fazer um negócio mais bonito, calma aí, deixa eu pensar aqui. Bem, olhando bem aqui, eu acho que eu preciso fazer uma coisa um pouco melhor. Já sei, vou enterrar aqui, isso daqui tudo vai ficar muito melhor. Agora eu coloquei aqui essas folhas aqui embaixo, pronto. Agora eu vou colocar a crafting table aqui e vou colocar o chão de trapdoor, porque a trapdoor aqui vai deixar a minha parede mais alta, já que ela é bem baixinha aqui. E agora eu posso puxar aqui e puxar aqui desse lado também, aqui desse jeito também, aqui também e aqui, calma, aqui também. Pronto. Agora eu preciso aqui de uma iluminação. Tá, show, bora lá, coloquei até 2 cachorrinhos aqui, mano. Show de bola, já tem até aqui armadura de diamantes também, tá ficando legal demais. Eu não sei como é que eles estão fazendo ali, como é que tá ficando. É, deve estar ficando legal, não sei, mas, mano, vai ficar legal demais quando eu colocar aqui a lava. Eu não sei se eu já começo a fazer logo a lava. Nossa, eu já sei, mano. Eu posso fazer uma porta lá embaixo pra uma mina, velho. Nossa, é verdade. Uma mina, tipo... Beleza, vou fazer. Essa espada vem aqui e pronto. Agora é só terminar de colocar as escadas aqui e partir pro que interessa, que é a passagem secreta que eu vou ter que construir agora. Pronto, aqui em cima, ó, lá embaixo já tá, ó. Já dá pra ver o diamantezinho ali no chão. Agora é só construir aqui a passagem secreta. Eu vou precisar aqui de um stick piston aqui também, tá? Beleza, redstone. Vou precisar também, de um bloco de grama, obviamente, porque eu vou precisar aqui desse bloco de grama para poder fazer a passagem secreta. Vou precisar também de uma alavanca, com certeza, para poder ativar e desativar aqui a passagem secreta. Na verdade, eu acho que eu vou usar um botão, porque a alavanca eu teria que colocar uma outra alavanca lá na parte de baixo para poder acabar fechando aqui. Eu acho melhor um botão. E é bom que ainda dá um tempo para você entrar, né? Ele dá um tempo e fecha de novo e ninguém vai ver você entrando porque vai ser bem rápido. Beleza, então um botão aqui. Tá, vou precisar então primeiro colocar aqui, olha. Beleza, vou colocar aqui o stick piston, quer dizer, o stick piston vai ter que entrar aqui. Beleza, vamos lá, vai ficar muito show. Vamos. Aí aqui entra um bloco de grama. Isso, eu vou usar essa espada aqui também no item frame, vou pegar um arco, algumas flechas aqui também para colocar aqui. Vou colocar uma roupa de diamante que eu acho bem bonita aqui. E como ela é um azul meio esverdeado, na verdade é azul, mas é a coisa mais próxima de verde aqui.
Eu vou colocar ele aqui porque... Ah não, eu acho melhor, na verdade, colocar o de Netherite aqui, porque o de Netherite, como é escuro, vai acabar deixando mais difícil de encontrar minha base secreta. Isso mesmo, vou pegar aqui também, vamos lá. E o garotinho pobre achando que o dele vai ser mais secreto que o nosso, que o meu é do meu primo. Eu duvido muito. Pronto, pronto. E pronto, agora eu tiro isso aqui, coloco aqui a espada, coloco aqui o arco, aqui a flecha e aqui dentro eu acho que já está tudo organizado. Agora falta fazer só mais um detalhe na forma. Tá, beleza, beleza, agora já tem aqui, ó, uma entrada para uma mina, velho, dentro da minha base. Caraca, então realmente vai dar para fazer tudo, porque eu vou poder minerar, vou poder entrar nas cavernas. Legal, eu vou também fazer uma saída secreta, porque eu vou continuar botando as placas aqui e eu tô vendo que só vai dar pra entrar por aqui, né? Que eu vou meio que cair pela lava, vou bater na água, aí eu vou recuperar minha vida aqui embaixo. Mas aí eu vou precisar de uma saída, porque isso aqui só vai servir pra entrada, né? E a saída tem que ser secreta também. Então eu vou ter que pensar, beleza, mas olha, já coloquei as placas aqui, eu vou colocar a água aqui no meio, que aí a água não vai cair lá embaixo. E eu já vou pegar a lava também, que eu vou colocar lá em cima. Ó, a água vai ficar aqui, beleza, ó, água, calma aí que eu coloquei água pra outra mão, beleza, ó, então a água, ela não vai, nossa, velho, olha que louco, ela não vai cair aqui embaixo, agora eu tenho que colocar a água aqui em cima, nossa, vai ficar muito maneiro. E aí, cavalo, beleza, tô felizão, e pronto, olha só, já terminei aqui a minha passagem secreta aí, não. Ninguém diz que ali tem uma passagem secreta, um esconderijo secreto cheio de diamante. Ninguém diz, não tem como. Se eu tivesse num mundo multiplayer aqui com um garotinho pobre, com meu primo, ninguém ia encontrar onde eu moro, ninguém mesmo. Olha só, não tem como descobrir. Porque, olha só, você vem andando aqui, tá, aí olha só, embaixo dessa árvore aqui tem essa alavancazinha aqui escondida, você abre, beleza, aí você entra aqui, ó, aí você vem aqui, fecha aqui, ela fecha, e você chega aqui nessa super base secreta com chão de diamante, várias armaduras de netherite, espada de diamante. Olha só, aqui tem vários espaços também, tem até vaca aqui, olha só. Aqui tem, olha, nossa, eu coloquei até uns peixes aqui, olha, embaixo das cabeças de Ender Dragon aqui. Tem dois peixes ali, um aquáriozinho aqui, várias fornalhas. É verdade, ficou muito show, vários sugar box aqui, realmente. E quando eu quiser sair aqui da minha base secreta, é só eu vir aqui, clicar aqui na alavanca e pronto. E agora, ninguém sabe. Nossa, não, eu mereço aplausos. E é isso aí. Minha esconderijo secreta já está pronto. Eu coloquei aqui vários matos bem altos aqui para ninguém conseguir encontrar. Ó, se alguém vem andando aqui não dá para ver nada. E eu ainda coloquei aqui essa colmeia aqui, porque todo mundo que vê uma colmeia normalmente vai tentar pegar mel e vai esquecer da minha base secreta ali. Então olhe como ela está, não dá nem para ver. Eu troquei aqui também a cor da cama aqui dentro para ficar verde da cor das folhas. Ficou um espaço pequeno, mas ficou aqui bem útil aqui, porque tem tudo que eu preciso. Eu tenho uma cama, uma bigorna, tem aqui também uma baú, tem aqui também um fornalha, tem várias coisas aqui, olha só, espada, arco, flecha, tem também aqui, olha só que legal essa armadura, e não dá para ver, e ainda tem iluminação ali dentro. Pronto, mano, pronto, tá tudo pronto aqui, velho. Não, ficou muito maneiro, mano, caraca aí, não, eu gostei demais, essa ideia foi legal, ó. Aí, viu, cavalo? Mano, não, muito maneiro. Ó, não dá pra ver aqui, velho. Não dá pra ver que tem uma base secreta ali embaixo, ó. Porque eu coloquei a pedra aqui também, é porque eu não podia ter esquecido disso, é verdade. Porque normalmente quando tem esses lagos de lava aqui, sempre tem pedra em volta, mas olha, aí eu vou vir correndo aqui, vou pular aqui, beleza, vou apertar o shift, vou cair na água e beleza, e vou cair aqui dentro, ó. Muito maneiro, mano, muito maneiro. E ficou legalzão, ó. Ficou legalzão. Tem aqui os baús, diamante, fornalha, crafting table, vários item frames aqui, dois cachorros aqui também pra me proteger. Mano, e se alguém entrar aqui embaixo também, ainda vai ter esses cachorros aqui, beleza. E a saída secreta é aqui, ó. A saída secreta é aqui, porque tem a entrada pra mina lá embaixo. Eu fiz, na verdade, uma mina bem grande lá embaixo, né? Mas, olha só, aí também tem a saída secreta por aqui, ó, que tá fechada lá. Eu vou aqui, aí eu vou cavar a terra
e depois vou colocar a terra aqui de novo. E, nossa, muito show, mano, muito show. Essa entrada secreta aqui ficou demais, mano. Então, é isso aí. Pronto, então já que todo mundo acabou, agora é só colocar lá naquele site aí. É só vocês baixarem o mapa de vocês aí, colocar lá no site e a gente vê quem ganha. Ele ainda acha que tem chance, primo. Vamos ver ele perder sem camarote. E com certeza